está bueno, jai bi 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 bi, acharai pinta y cure cure, medicina y tai tai curandera. A gente está aqui hoje nessa segunda trilha guiada do Morro do Lampião com o professor Hugo Daniel. É muito importante para a gente valorizar toda a nossa história, a nossa cultura, falar como que a gente se criou aqui no Rio Tavares, no Campeche. Esse evento faz parte também do Festival Manezinho, como um início aqui para o sul da ilha, já que esse ano a gente levou o festival para Santo Antônio de Lisboa, no Engenho dos Andrade. Então foi muito bacana o pessoal entender mais a história do nome do rio, a história por trás da Igreja de Pedra, do Pacuca aqui no Campeche, toda a valorização do trabalho comunitário que foi feito também para proteger a nossa qualidade de vida que tem sido feita. Então serve para isso também, para a gente se unir enquanto comunidade, entender a força que a gente tem e como a gente precisa exercer esse direito de voz também e de lutar para a gente continuar com esse local tão especial para a gente. Siento vivo, siento en casa, siento el poder de la madre. Siento vivo, siento en paz. Nossa subida no Morro do Lampião, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Morro do Lampião, tá? Mas vamos focar um pouquinho aqui na nossa frente, que é o Campeche, tá? Vejam vocês que o Campeche ele está subindo, ele está verticalizando. Percebe? E cada vez que você sobe aqui, você vai perceber a diferença que é. Então aqui na nossa frente nós temos o riozinho, consegue ver o traçado do rio? Sim. Tá, o riozinho, que é o nome que o pessoal está chamando hoje, é porque o riozinho é um empreendimento. É um empreendimento que fica no final do rio, mas o rio é chamado de Rio do Noca. Quem era o Noca? O Noca é um dos primeiros a acender o lampião para guiar, para guiar os voos dos pilotos franceses. Então os pilotos franceses com correio aéreo francês, não era passageiro, era correio aéreo, tá? Então a correspondência vinha tudo de navio, era do correio, vinha até a Argentina, na Argentina então subia a América de avião. Veja que isso foi na década de 1920, 1925, eles chegaram por aqui. Tá? Eles faziam esse trajeto. Ainda não se atravessava o Atlântico, não tinha autonomia de voo. O primeiro avião a atravessar o Atlântico foi em 1931. Então, até ali, tinha que trazer a correspondência até a Argentina, depois estão distribuindo. Então aí é que entra a história do Zé Perry, tá? do autor do Pequeno Príncipe. Então, esse autor do Pequeno Príncipe, ele vivia na Argentina, ele era francês, que era responsável pelo correio aéreo na Argentina, não era no Brasil. Então, mas na Argentina era a sede principal. Inclusive ele casou com uma argentina, a esposa dele era da Argentina, mas ele fazia esse trajeto aqui principalmente em direção ao Rio de Janeiro. Então ele pousou algumas vezes aqui. Aqui nós temos o campo de pouso. Ali está o campo, ó. Então, ali está o campo, que era o campo de pouso, que é considerado o primeiro aeroporto de Santa Catarina. Nós temos o traçado onde é a Avenida Pequeno Príncipe. Todo mundo já passou pela Avenida Pequeno Príncipe. Ali era o traçado da pista. Porque a estrada principal do Campeche era outra, era de trás, que era a rua Auroreal. Lá que era a estrada principal, ali era o campo. Então, esse campo aqui eram terras dos agricultores daqui, de famílias daqui. Então eles venderam para os franceses, para construir o primeiro aeroporto, o primeiro campo de pouso. Então um pouquinho sobre a história do Exupéry, né? A Avenida Campeche nós temos o casarão, tá? Que era o casarão dos franceses, onde eles ficavam quando pernoite, né? Quando a estadia deles era curta. No Campeche não tinha nenhuma função de distribuição de correspondência. O porto do Campeche, né? O campo de pouso era de abastecimento e reparo da aeronave. Então aqui a passagem era muito rápida. Quando eles precisavam fazer um reparo mais longo, então eles iam, os pilotos, né, iam para o centro da cidade, para um hotel chamado La Porta, que era o famoso hotel do centro da cidade, que é no Largo da Alfândega,
onde hoje temos uma agência da Caixa Econômica Federal. Ali era o Hotel La Porta. Então era ali que eles ficavam quando permaneciam mais tempo na comunidade. Então a comunidade começou a trabalhar para os franceses para acender o lampião. O lampião ficava aqui. Não tínhamos satélite, então não tínhamos a exatidão do momento que o avião ia chegar. Então era preciso à noite acender o lampião. Então ele subiu aqui, acendeu o lampião, para economizar combustível. No outro dia de manhã eles iam apagar o lampião. Então ficaram chamados de acendedores do lampião. E daí então o morro começou a chamar-se Morro do Lampião. Algumas pessoas confundem, isso já fizeram essa pergunta para mim, né? Se o Lampião e a Maria Bonita passaram aqui. Então não tem nada a ver com Lampião e Maria Bonita, né? Então o Lampião é referência à aviação francesa, ao correio aéreo francês. Eu participei da trilha do Morro do Lampião, já é muitas vezes que eu subo no morro, mas é muito legal ouvir a história da comunidade com o professor Hugo e foi bem legal, as pessoas gostaram muito, a gente curtiu um dia lindo e uma paisagem maravilhosa que espero que preserve.